abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre o nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que os nossos pés tropecem. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero saudar você que está aí na sua casa nos acompanhando, que decidiu se unir a nós em oração, em louvor, em clamor, porque nós estamos diante da presença do Senhor e Ele se manifesta aonde qualquer pessoa clamar por Ele. Hoje nós estamos em mais uma quarta do clamor. Quantos clamores nós já não erguemos aqui, não é? Quantas vezes nós erguemos a nossa voz ao Senhor e quantas vezes Ele nos atendeu. O Senhor é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é aquele que fez um caminho para o seu povo passar no meio do mar. E o povo passou em terra seca. Ele é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus que era o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser eternamente. Amém? Que você possa se conscientizar dessa presença. Porque o Senhor Jesus, Ele nos abriu um caminho para o Pai. Ele nos abriu o caminho para Deus. Agora só basta nós nos conscientizarmos da presença dEle. Porque Ele se manifesta. Ele está presente. Mas cabe a nós trazer a nossa consciência. Disciplinar a nossa consciência para acordar e dizer assim, ó. Eu não estou na presença de qualquer um. Eu estou na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é para isso que nós estamos aqui. Amém, igreja? Se coloque de pé. Vamos orar a esse Deus maravilhoso. Vamos erguer a nossa voz a Ele, o nosso coração a Ele. Você que está aí na sua casa, erga a sua voz ao Senhor nessa hora. Feche os seus olhos junto conosco. E vamos clamar, vamos orar a esse Senhor tão poderoso, que mesmo tendo todo o poder, todo o domínio, Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Paizinho, na Tua presença. Nós estamos aqui reunidos, Pai, em oração com todos aqueles que estão nas suas casas nesse momento, Pai, por um único propósito. Nós paramos tudo, Senhor, agora para Te adorar. Para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer que o Senhor é o dono das nossas vidas, para dizer que o Senhor é o único digno de ser adorado. Senhor, nós cremos em Ti, nós cremos que a Tua presença é real nesse lugar, é real, Senhor, dentro de cada lar que está nos ouvindo nessa hora. Por isso, Deus, nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha nos impactar com a Tua presença, venha nos mover, venha nos tirar, Senhor, todo o engessamento, toda a frieza, tudo aquilo que tenta nos impedir de sentir a Tua presença, porque nós cremos, Pai, pela fé nós podemos, Senhor, crer que o Senhor é real entre nós e nós queremos Te adorar. Nós queremos, Senhor, nos derramar na Tua presença e declarar que Tu és o nosso Deus e que não há outro além de Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor, recebe o nosso culto a Ti, Pai. Porque é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Tu és um Deus fiel. Aleluia. Água em vinho tornou
os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declara, igreja. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia, esse é o nosso Deus, Deus de milagres. Tu és forte, Senhor, Tu és poderoso. Aleluia. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Declare isso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há, declare. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, diga isso. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Nós cremos, Senhor. Não há o que temer. Não há o que temer. Aleluia. Jesus, permaneça com seu coração aberto para o que o Senhor quer falar, para que o Senhor quer ministrar o nosso coração. Você não está nesse momento acompanhando esse culto à toa. Há um propósito, e o propósito vem do Senhor. Abra o teu coração, porque você vai sair daqui. Você vai receber essa noite o milagre do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento também o pessoal da casa, paz do Senhor a todos, aleluia. Pode se assentar, igreja, aleluia. Hoje eu quero pregar sobre a fé,
A fé é o combustível da nossa esperança, amém? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. E depois já deixe aberta a Bíblia também em Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Aleluia. Eu creio que Deus tem coisas grandes para realizar aqui, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. E a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Que palavra poderosa. E justificação pela fé é o ato de Deus de nos considerar justos diante dele, através do sacrifício de Jesus Cristo, da morte sacrificial de Jesus Cristo em nosso lugar. Então nós nos tornamos justos pela obra de Jesus Cristo, né? Ele abriu o caminho para que nós tivéssemos acesso ao trono do Pai. E para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos fé. Aí você pergunta para mim assim, mas como que eu vou ter fé? Né? A fé é você viver, é você decidir confiar em Deus. Nós fomos feitos seres racionais, nós temos o poder da escolha, o poder da decisão. Deus deu inteligência ao ser humano para decidir aquilo que ele quer, para tomar decisões, para decidir o caminho que ele vai trilhar. Só que ele não nos deixou perdidos no meio do caminho, sem um direcionamento, sem um posicionamento, porque a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso manual de sobrevivência. Então nós vivemos por aquilo que nos é ensinado na palavra de Deus. Então ele nos deu a inteligência, mas também nos deu o meio de prosseguir a caminhada. Então Deus, ele faz a obra dele por completo nas nossas vidas. E quando nós falamos de fé, é um ato de decisão, é decidir confiar, é decidir crer na palavra de Deus, é decidir crer em quem Deus é e o que ele realiza nas nossas vidas. E a fé, ela é o combustível. Por quê? Porque ela nos estimula a perseverar. Porque nós estamos vivendo tempos em que é necessário ser perseverante. Nós vivemos um momento agora, no país, no mundo, que nos leva a refletir o que é o nosso papel, por que nós estamos aqui na terra, por que é necessário passar por tudo isso. Nós nos pegamos refletindo sobre diversas situações. Que lá atrás, quando tudo corria, tudo muito bem, tudo tranquilo, a gente não parava para pensar. E hoje nós vemos que a perseverança faz parte da nossa vida. Mas isso é estimulado através da fé. E essa perseverança, ela gera em nós a paciência. Porque o ser humano, ele é imediatista, ele quer viver o hoje e o agora. Ele não quer esperar algo que vai acontecer, algo que Deus ainda vai realizar. Não, ele quer viver o hoje. Ele quer as coisas para ontem, não é nem para agora, ele quer para ontem. E a perseverança, ela gera em nós a paciência, porque nós precisamos ser moldados, o nosso caráter precisa ser trabalhado para ser semelhante ao caráter de Cristo. Nós precisamos levar uma vida que agrada a Deus aqui. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo a vida por viver. Nós estamos aqui vivendo por um propósito. E nós precisamos descobrir o nosso propósito em Deus. Por isso que Deus, ele requer de nós a paciência no meio da caminhada. Porque nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para nós. Nós não podemos viver como se a vida fosse só isso aqui, ó, só esse plano. Nós precisamos viver crendo
que há uma esperança da glória eterna. Que a nossa pátria não é a terra, é o céu. Que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós estamos testemunhando as obras que Jesus executou aqui na terra. Nós estamos pregando o evangelho do reino, que traz a esperança para aqueles que estão aí perdidos. E essa paciência em nós, ela vai gerar a maturidade espiritual, a experiência de poder transmitir para outras pessoas aquilo que nós já vivemos. As experiências que nós já experimentamos na presença de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que realiza milagres todos os dias nas nossas vidas, e nós testemunhamos esses milagres. Só que para que a gente transmita isso a outras pessoas, nós precisamos viver primeiramente a experiência com Deus. Não adianta eu chegar aqui e falar de algo que eu não vivenciei ainda, e eu tenho vivenciado a experiência da fé todos os dias, na paciência, na perseverança, na persistência, na resiliência de cair e levantar quantas vezes for necessário. Mas isso tem gerado maturidade. Isso é o benefício da nossa tribulação aqui na terra. E depois da maturidade vem a esperança. Porque o Espírito Santo não nos deixa perdidos. Como diz aqui na palavra, a esperança não traz confusão. Ela não confunde. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele confirma todos os dias no nosso coração a vontade do nosso Pai. Então nós temos a certeza de que as tribulações, elas vêm para acrescentar a nossa fé. Acrescentar. Porque Deus, ele se agrada em se revelar a nós. Mas para que ele se revele a nós, nós temos que ter um caráter moldado igual ao caráter de Cristo. Aí ali Deus vai trabalhar, porque o nosso coração vai se tornar um coração ensinável, um coração que aceita a correção de Deus, um coração que ama a correção, porque nós precisamos amar a correção de Deus. Porque se Ele não nos corrigir, como que nós vamos mudar? Aquilo que desagrada a Deus precisa ser corrigido, precisa ser mudado. E os 5 propósitos da fé, que lá em Romanos, capítulo 11, 6, fala assim, ó. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É Deus quem acrescenta a nossa fé. E a fé, um dos propósitos dela é nos levar à obediência. Nós aprendemos a obedecer a Deus sem reclamar, sem murmurar, sem questionar, sem perguntar por que Deus, por que Deus? Porque nós entendemos que a obediência agrada a Deus e nós sendo obedientes, Deus tem prazer em nos abençoar. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é receber. Nós aprendemos a ter um coração puro, uma consciência pura para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Não olhando, fala assim, mas o irmão recebeu melhor do que eu, mas o fulano tem tal coisa, eu não tenho. Não, nós vamos ter o prazer de receber aquilo que Deus quer nos abençoar. Porque nós entendemos que a presença de Deus é mais importante do que tudo aquilo que nós podemos ter aqui. Que a presença de Deus é essencial para a nossa sobrevivência. Então nós aprendemos a receber de coração aquilo que Deus quer nos dar. Outro propósito, nós temos a fé de esperar o tempo e o agir de Deus nas nossas vidas. Por que muitas vezes nós vemos pessoas frustradas, fraquejadas no meio do caminho? Porque não entendeu que é preciso tempo para esperar. Tempo de Deus agir no momento em que Ele achar necessário. E nós queremos que Deus haja no momento que a gente quer tal coisa. E às vezes nem é a vontade de Deus fazer aquilo na nossa vida. E a gente fica esperando.
Ah, mas Deus não vai fazer? Às vezes Deus, querido, tem coisas mais importantes, mais preciosas para entregar nas nossas mãos. E nós perdemos tempo murmurando porque não aprendemos a esperar o tempo de Deus. E nós também temos fé para trabalhar no sentido de se dedicar à obra, fazer com amor, com satisfação, sabendo que aquilo ali agrada o coração de Deus. Fazer a obra de Deus é satisfatório para nós, porque isso traz uma alegria que o mundo inteiro não pode dar para nós. Mas é uma alegria que vem de Deus, porque Deus ele tem prazer em derramar do seu amor sobre as nossas vidas. E aí a gente vai trabalhando com amor. E isso vai se expandindo, vai transparecendo e as pessoas vão vendo que Deus é real nas nossas vidas. Que nós não estamos fazendo aquilo para aparecer, para as pessoas olhar e ver lá a gente em ênfase. Não, qualquer trabalho que é feito na obra de Deus é feito com excelência, porque agrada a Deus. Só o fato de estarmos aqui hoje agrada o coração de Deus. Porque nós tiramos um tempo que muitas vezes a gente não, ia estar em casa, assistindo televisão, fazendo janta, qualquer outra coisa, menos estar na presença de Deus. Então só o tempinho que você está aqui hoje, que você que está na sua casa assistindo essa live aí, está dedicando esse tempo para aprender aquilo que Deus tem para revelar na sua vida, já é algo grandioso para Deus. Porque Deus se alegra com o nosso coração na presença dEle. A fé estimula isso. Mas agora eu quero falar da tribulação. Nós temos vivido tempos em que isso é uma realidade. Tem ficado aflorado, A gente vê aí a televisão, é só tragédia, A gente vê aí nos noticiários a situação da Europa, voltou tudo de novo, tá lockdown, estão fechando, A gente vê que o caos está começando a se instalar em alguns países. Mas a gente está tendo algum proveito com tudo isso, amém? Isso está trazendo ensinamento para as nossas vidas. Deus está mostrando algo para as pessoas, para a nação brasileira, nação mundial. Deus está mostrando algo com tudo isso. Porque a tribulação, ela nos estimula a ter mais fé. Porque nós nos voltamos para quem? Para aquele que nos protege, para aquele que nos guarda, que é o Deus Todo-Poderoso. E o sofrimento, ele produz frutos em nós. Frutos que reproduzem. Porque é muito fácil você dar frutos quando você está contente, quando a sua vida vai tudo às mil maravilhas. Você está alegre, sorridente, pulando, saltitando. Mas quando há o sofrimento, o fruto que é produzido ali naquele momento, da forma como a nossa irmã Viviane falou aqui, é no caminho do deserto que a gente vai valorizar Deus nas nossas vidas. E por que às vezes Deus não tira o deserto? Porque Deus precisa trabalhar as nossas vidas, para que a gente tenha confiança, para que a gente creia que Ele é o nosso Deus, para que a gente exercite a nossa fé nele, porque a fé a gente não consegue ver, não é palpável, é algo sobrenatural, que Deus quer que nós exerçamos na nossa vida, para que a gente possa amadurecer na fé, crescer. E aqui, em Romanos 5, Paulo fala exatamente isso, que nós nos gloriamos na tribulação, porque nós sabemos que a tribulação produz a paciência. Aí você fala assim, minha vida está difícil, eu não consigo, nada dá certo para mim, eu vou querer desistir. Meu querido, é um processo que vai trazer maturidade. Você vai crescer, você vai aprender com o sofrimento, faz parte do processo. A tribulação, ela gera paciência triunfadora. E a paciência nasce do sofrimento.
E o sofrimento é o caminho da maturidade. Ninguém amadurece sem sofrer. Por isso eu venho aqui hoje estimular você a exercer a fé, a exercitar a confiança, a crer no Deus do impossível. Nós devemos conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas precisamos conhecê-lo pessoalmente, intimamente, profundamente, porque Deus quer revelar a nós os seus mistérios, Deus quer revelar a nós a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos, mas para isso nós temos que ter uma mente alinhada aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, e isso só é possível quando nós exercitamos a fé nele, porque sem fé nós vamos ler a Bíblia e não vamos entender nada. Sem a fé nós vamos caminhar com Deus e vamos ficar questionando o trabalhar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como que nós vamos agradar a Deus em rebeldia, na autossuficiência, na autodefesa, achando que nós somos vitimizados o tempo todo por circunstâncias que muitas vezes nós procuramos para nós. Porque não esperamos o tempo, não temos paciência, não buscamos a direção de Deus e tomamos atitudes que nos ferem, que nos magoam e que nos faz ficar com o coração endurecido para não ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar todos os dias. Quer ouvir a voz do Espírito Santo? Busque direcionamento na palavra. Ali Deus fala, Deus revela, Deus transforma, Deus ressuscita sonhos, Deus ressuscita coisas que você projetou lá atrás, que você deixou morrer no meio do caminho. Deus ressuscita. Se for dentro da vontade dele, ele vai fazer, ele vai realizar. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos alegria, que nós possamos viver uma vida próspera, uma vida que é proveitosa. Deus não está colocando a gente aqui nessa terra só para sofrer e chegar lá no céu e falar assim: Senhor, eu só sofri. Não, Deus quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de alegria na presença dEle. Esse momento é o tempo de vivermos o que Deus tem para as nossas vidas. E isso tem que fluir do nosso interior. Não é algo exterior, não tem que vir de fora, tem que vir de dentro de nós. Tem que fluir de dentro do nosso coração. E esse desejo, ele vem através da nossa fé. Porque daí nós buscamos o crescimento, a maturidade de entender o trabalhar de Deus, o tempo de Deus nas nossas vidas. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Aqui Paulo está falando dos heróis da fé, Abraão. Paulo está falando de Moisés. Paulo está falando de Raabe, de várias pessoas que abdicaram das suas vontades, que abriram mão daquilo que elas queriam para fazer a vontade de Deus. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, foi para uma terra distante que ele não conhecia. Ele abriu mão da sua tranquilidade para obedecer à vontade de Deus. E Abraão foi transformado, não. Abraão foi o pai das nações, porque Deus o exaltou. Moisés abriu mão de toda a riqueza, de ser filho da filha do faraó, para servir junto com o seu povo. Ficou num deserto 40 anos, aonde ele viu os milagres, as provisões de Deus. Ele viveu os milagres de Deus naquele deserto, e ele contemplou a terra prometida. Ele não entrou nela, mas ele viu. Deus permitiu que ele visse a terra prometida. Jesus sofreu todo aquele sofrimento dele naquela cruz, para nos libertar do cativeiro que Satanás nos mantinha. Nos trouxe a liberdade
nos justificou diante de Deus através do sacrifício que Ele sofreu, sem necessidade. Ele não precisava passar por aquilo, mas Ele fez a vontade do Pai. Ele decidiu fazer. Foi uma escolha. Nós devemos nos empenhar, praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Não só da boca para fora, batendo o peito e falar, eu sou cristão, eu sigo a minha igreja. Não, Deus quer que nós obedeçamos a palavra. Não só sejamos ouvintes daquilo que é ministrado, mas pratiquemos aquilo que aprendemos. É fácil? Não. É impossível? Também não. Tudo é possível para aquele que crê. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo habita em você, habita em nós. É Ele quem nos capacita. Porque ali Paulo também fala que a esperança, ela é firmada no amor de Deus, que é derramado através de quem? Do Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não precisamos ficar olhando para o lado, para o outro, falando, e agora, para onde eu vou? Não, nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção. E dando continuidade dos heróis da fé, quase quebrei o copo, nossa vida. E dando continuidade no capítulo 12 de Hebreus, Paulo diz assim, depois ele ter explicado de todos os heróis da fé, tudo que cada um abdicou, abriu mão, que são vários aqui, que eu não vou citar todos, mas os irmãos já conhecem. Creio que você aí na sua casa já ouviu falar da história de Davi, de Sansão, entre outros heróis da fé. Paulo vem e fala assim, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que lindo isso. Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós somos os heróis da fé. Agora, nesse século, nesse tempo, nós estamos aqui testemunhando as obras que Jesus fez na cruz por nós. Porque esses heróis aqui não testemunharam a obra que Jesus fez. Eles testemunharam a fé. Nós testemunhamos a fé debaixo da graça, justificados pelo sangue de Jesus, que é algo muito maior. Por isso que nós temos que correr, perseverando, a corrida que nos foi proposta. A caminhada pode ser longa, meu querido, mas o final vai valer a pena. A caminhada está difícil, mas olha para trás. O que Jesus fez? Ele desistiu? Ele pensou nele? Ele olhou para o seu vitimismo no momento em que ele mais sofreu, suportando o pecado de toda a humanidade sobre ele, lá no Getsêmani, quando ele chorou, ele suou sangue, de tanto sofrimento que ele teve, porque ele carregou o pecado que não era dele. O Pai o abandonou naquela cruz. Ele, por alguns instantes, ele ficou abandonado, sozinho, porque Deus não olhou para ele por causa do pecado que estava sobre ele. Mas ele não desistiu. E ele ainda falou, está consumado. Ou seja, a vitória da humanidade está consumada. Essa nação está liberta, esse povo está liberto. Porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz. Por isso que ele fala aqui, que Jesus, ele sentiu alegria em fazer aquilo que ele fez, que ele suportou, desprezando toda a afronta que ele enfrentou naquele lugar, naquela cruz. E hoje nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Jesus fez por nós lá.
Só que para isso acontecer nas nossas vidas, nós precisamos exercitar a nossa fé. Exercício é dia a dia, é uma prova, é um teste que nós passamos todos os dias para que a nossa fé cresça e nós tenhamos maturidade para lidar com as tribulações. Porque as tribulações vão surgir. Deus vai permitir. Nós não podemos, irmãos, ser daqueles que retrocedem. Porque o justo, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É forte, né? Aí Paulo fala: mas nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí Paulo dá um alívio aqui, né? Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Querido, você chegou até aqui. A tua caminhada não tem sido fácil. A nossa caminhada não tem sido fácil. Mas a alegria da salvação, que é a esperança que em nós está em todo o tempo, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações, nos confirmando através do agir do Espírito Santo que essa salvação é real. Aleluia! E o mais interessante é que aqui em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé entenderam que a pátria deles não era aqui. Lá no versículo 16 diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, a Nova Jerusalém. Nós já temos a cidade preparada, nós já temos a nossa pátria, e não é a terra. A nossa pátria é o céu, aonde nós vamos habitar com Deus por toda a eternidade. Então que nós tenhamos alegria nas tribulações, porque essa alegria, ela vai nos fortalecer a prosseguir, e isso vai gerar em nós a paciência, e a paciência vai dar maturidade para nós, e essa maturidade vai dar esperança, para a gente não parar no meio do caminho, para a gente não desistir, porque o propósito de Deus é que continuemos firmados na presença dele, vivendo o sobrenatural, porque Deus quer realizar na igreja obras sobrenaturais, que nós vamos testemunhar e trazer vidas para viver conosco os milagres que Deus tem para fazer nas nossas vidas e na vida daqueles que estão conosco. A alegria não é só nossa, a alegria é de todos. Quando um ganha, todo mundo ganha. Amém? Nós somos corpo, nós somos unidos em Cristo, então a nossa alegria é a alegria dos nossos irmãos. Nós nos alegramos com a alegria dos nossos irmãos. Amém? E eu vi uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes hoje, achei interessante, que diz assim, ó: quanto ao passado, temos paz com Deus, porque nós não somos inimigos de Deus mais. Aleluia. Jesus já anulou essa inimizade. Hoje nós somos amigos de Deus. Então essa paz, ela já foi construída lá no passado com Jesus. Quanto ao presente, nós temos acesso à graça. A graça, ela nos é dada por Deus. Nós não podemos achar que porque nós vivemos debaixo da graça, Deus é bonzinho e não é justo. Amém? Porque a gente às vezes pode achar que pode pecar, que não tem consequência, que pode fazer coisas erradas que não tem consequência. Viver debaixo da graça é ter consciência do pecado e se afastar do pecado. Isso é viver debaixo da graça. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Então se a gente peca sem consciência, se a gente peca com consciência, sabendo que aquilo é errado, a gente vai receber o julgamento também. Então nós precisamos
tomar posse da graça, mas não se aproveitar da graça de Deus. Amém? É viver uma vida de santificação. Não é viver a reveria, achando que Deus lá, no dia que Ele for julgar nós, Ele vai passar a mão na nossa cabeça e falar: filho, você fez tudo certinho, viu? Não, Deus é justo e Ele vai nos julgar. A ira dele vai ser derramada sobre aqueles que pecarem conscientemente do que estão fazendo. Amém? E quanto ao futuro, nós temos a esperança da glória. Essa é a esperança que nos motiva a prosseguir. Saber que Jesus está conosco, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que é essa fé que vai nos conduzir na caminhada. Quanto mais exercitarmos a fé, mais perto de Deus estaremos, mais íntimos de Deus nos tornaremos, mais profunda vai ser a nossa relação com o Pai. A gente vai poder chegar e falar: papai, vamos conversar? Vem aqui, papai, vamos conversar agora? É intimidade. Não é chegar: Deus, isso aqui. Não, é chegar e falar: papai, Ele é o nosso Pai. Nós temos esse acesso a Ele. Então é ter intimidade com Deus. E é isso que vale a pena, viu, irmãos? Esse tempo aqui é um tempo que Deus nos concedeu para viver as melhores coisas que Ele tem para nos oferecer na presença dEle, conhecendo a Ele e vivendo dia a dia o que Ele tem para nos dar. Porque vai valer a pena lá na frente. A recompensa vai vir no futuro, que é a glória, que é viver a eternidade na presença de Deus. Aleluia. Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer motivação. Porque nós estamos num tempo que a gente tem que motivar a fé. Não desanimar, as pessoas, colocar as pessoas para baixo. Não, é estimular a fazer a pessoa buscar mesmo. Viver o sobrenatural de Deus. Viver os milagres de Deus. Esse ano é ano de milagres. Deus tem realizado grandes coisas. Que nós possamos continuar testemunhando esses milagres, dia após dia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu chamo o pastor aqui agora para orar. Aleluia. Peço desculpa aos irmãos, porque primeiro dia, assim, que faz tempo que não está enferrujadinho, mas devagarzinho a gente vai voltando ativo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Não se preocupe não, Fabrício. Estou gostando de ficar sentado ouvindo. Pode praticar. Sempre que quiser oportunidade para praticar, fique à vontade. Queridos, nós vamos levantar o clamor daqui a pouquinho. Nós vamos ouvir mais uma canção com o pessoal do louvor. E enquanto eles cantam essa canção, você que está aí na tua casa, coloque aí nos comentários o teu pedido de oração. Tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos então unir a nossa fé no clamor dessa noite, apresentando as famílias, apresentando vidas, enfim, clamando pela intervenção do Senhor em todas as coisas e a nosso favor, né? Fomos estimulados pela palavra nessa noite a continuar caminhando pela fé, exercendo e exercitando a fé, e Deus é conosco. Amém, irmãos? Tudo certo aí? Pessoal do louvor, então. Aleluia. Se coloque de pé. Você que está aí na sua casa, reflita nessa palavra, que ela possa encontrar no nosso coração um terreno fértil. Nós possamos, essa noite, ser cheios de fé. Que essa fé ela possa criar raiz no nosso coração e nos sustentar em todo o tempo. Amém? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós exaltamos o teu nome, Pai. Pela fé posso clamar,
Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque pela fé nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua fidelidade, Senhor, sobre nós. Aleluia. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, declare isso. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé em Ti, Jesus. Pela fé. Sim, Senhor, nós podemos ver os Teus milagres. Pela fé. E crer no impossível. Pela fé. Vemos a Tua salvação, Senhor, pela fé. Vemos a Tua glória pela fé, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Coloque sua vida diante do Senhor neste momento. Você que está aí acompanhando da tua casa, coloque-se em oração juntamente conosco, para que o milagre realmente aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor nosso Deus, nós entramos na Tua presença, sabendo, ó Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Cremos no Teu agir, ó Pai querido, cremos no Teu operar, cremos na manifestação do Teu poder em nosso favor e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Rendemos a Ti toda adoração e todo louvor, ó Pai, sabendo que, ó Deus, tudo que acontece é permissão do Senhor. É permissão do Senhor. Ó Deus, e nós cremos que, acima de tudo, a vitória, ó Deus, é garantida de acordo com o querer e a vontade do Senhor. E o propósito do Senhor se cumpre em nosso favor. Ó Deus, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Colocamos, Senhor, diante de Ti o nosso ser, ó Pai, tudo que somos. Ó Deus, nos colocamos totalmente na dependência do Senhor e queremos receber do Senhor a direção certa, queremos receber do Senhor a orientação certa, ó Pai, em todas as questões, em todos os detalhes, ó Deus, porque queremos cumprir este propósito que o Senhor mesmo estabeleceu e agradar ao Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, cada vida, ó Deus, cada família,
que está acompanhando a live. Ó Deus, que o Senhor alcance cada lar, que o Senhor esteja tocando em cada coração. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nós estamos, ó Deus, no ano dos milagres, e nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar grandes milagres. Ó Deus, o Senhor é poderoso para trabalhar de uma forma toda especial e sobrenatural, desfazendo todo o mal, rompendo toda barreira, todo embaraço, todo impedimento, ó Deus, e cumprindo, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer. Eu oro, Senhor, em favor da Ana Ponciano e toda a sua família. Ó Deus, o Senhor conhece as suas necessidades, o Senhor sabe o que eles precisam, o que eles têm colocado diante do Senhor, e eu creio, Pai querido, que de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, haverá a intervenção do Senhor, e a bênção do Senhor será liberada de forma abundante e sobrenatural. Coloco diante de Ti a vida da Suielen, do Jean, do Christopher, toda a sua parentela. Que o Senhor os alcance com graça, que o Senhor os alcance com misericórdia, que o Senhor os restaure e direcione, ó Deus, os passos deles, a fim de cumprirem o Teu querer e a Tua vontade. Colocamos a vida do seu Jaime nas Tuas mãos. Eu não sei exatamente quem é, mas o Senhor conhece, e ele precisa, ó Deus, de um toque do Senhor nas suas emoções. Ele precisa receber um milagre do Senhor nas suas emoções, e nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que restaura por completo e faz a obra completa na vida do ser humano. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da irmã Maria, mãe do pastor Cristiano. Ó Deus, que o Senhor venha tocar no pé dela que, ó Deus, quebrou, que o Senhor venha, ó Deus, operar o milagre, que a recuperação, que a cicatrização seja, meu Deus querido, acelerada, e que acima de tudo, ó Pai, o Senhor venha trabalhar no seu coração, na sua vida, e que, ó Deus, realmente ela tenha uma experiência gloriosa com o Senhor, e o nome do Senhor também seja glorificado. Ó Deus querido, colocamos diante de Ti o Gabriel Augusto e também o Luiz Gustavo. Ó Deus, alcança estes jovens, toca neles, faz a Tua obra, Senhor, na vida deles. Ó Deus, que eles sejam agraciados pelo Senhor, livres de todo mal, de todo embaraço, e que a bênção do Senhor seja liberada sobre a vida deles. Oramos, Senhor, em favor da irmã Cida Oliveira e toda a sua família. Que o Senhor, ó Deus, manifeste mais uma vez o Seu poder, livrando, curando, libertando e fazendo a Tua obra por completo em suas vidas, em nome de Jesus. Colocamos também a vida do Paulo e do Newton, que são netos da irmã Bel, bispo lá de Guapirama. Pai querido, alcança esses meninos, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, os livre de todo mal, que o Senhor direcione os seus passos e faça resplandecer a Tua luz em suas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão aqui neste culto presencial. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre eles uma bênção toda especial, que o Senhor faça resplandecer sobre eles a Tua luz. O Senhor conhece o motivo, ó Deus, do coração de cada um, qual é a intenção do clamor de cada um. Pai querido, que o Senhor agora esteja agindo, trabalhando na causa de cada um dos Teus filhos e operando um milagre sobrenatural para a glória do Teu santo nome. Colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, a nossa cidade, as autoridades constituídas, os profissionais, ó Deus, da área de saúde. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, continue dando forças e direcionamento a cada um deles. Pai querido, como ouvimos nessa noite e temos visto nos noticiários, os tempos são difíceis e é uma crise a nível mundial, mas o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, e nós declaramos acima de tudo, Pai querido, a nossa confiança no Senhor. Pedimos que o Senhor venha agir, trazendo livramento, ó Deus, trazendo cura, restauração,
que seja este um tempo, meu Deus, onde corações se quebrantem na tua presença e reconheçam a tua soberania, reconheçam, ó Deus, o teu senhorio, e que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Pai querido, que haja um mover, ó Deus, no mundo todo, e que vidas venham se render ao Senhor, ó Pai, ó Deus, confessando os seus pecados e permitindo que haja esta mudança, ó Deus, e desta forma o inferno seja saqueado e o reino do céu seja povoado, para a glória do teu santo nome. Nós oramos, ó Pai, e nós cremos na bênção e na vitória, e oramos em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Eu quero, neste momento, me despedir do pessoal da live, né? O pessoal que está em casa aí acompanhando conosco. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. No domingo tem culto presencial novamente. Se você quiser participar conosco aqui, né? São vagas limitadas, mas mande uma mensagem para nós, nos comunique, que nós vamos reservar a tua vaga, tá bom? Deus abençoe a todos, e se você não puder vir participar presencialmente, no domingo também haverá a live a partir das 19h30, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço.